Deus salve os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos ainda estão de pé, abram suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 54. Nós vamos ler apenas o último versículo desse capítulo. Isaías 54, 17. Amém, irmãos? A palavra fala o seguinte: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Amém? Os irmãos podem se sentar. Essa palavra, já há algum tempo está passando pela minha mente. E hoje, quando eu cheguei em casa, assim, à tarde, vindo da casa do meu filho Mateus para casa, Leila me perguntou: Dilma conseguiu falar com você? Eu falei: não. Ela disse que é para você pregar hoje. Aí veio na minha mente: o que eu vou pregar hoje? Aí eu lembrei dessa passagem que às vezes lê na Bíblia de madrugada ou à noite. Vem algumas mensagens na hora que eu estou lendo a Bíblia. E essa foi uma das mensagens, quando a gente vê que nós temos um Deus que é todo-poderoso e que está sempre ao nosso lado nas horas mais difíceis. E quando, chegando aqui, começando da primeira leitura da Bíblia que foi lida aqui nesta noite, e dos corinhos que foram cantando, tudo está falando sobre a proteção de Deus, sobre as bênçãos de Deus em nossa vida, como o primeiro salmo, no Salmo 121, que foi lido aqui no início do culto: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, que nós sabemos que nós temos um Senhor que é o nosso socorro. Nós temos um Deus que está olhando para nós, porque a palavra de Deus fala que os olhos do Senhor estão sobre todos aqueles que o invocam, e que Ele está bem perto de todos aqueles que o invocam. Tem até um hino que nós cantamos no nosso nome: bem perto está, Senhor, de todos os que te invocam em espírito e em verdade. E ainda o Salmo fala que Deus, além de ser o nosso socorro, Ele é o nosso guarda, Ele é o nosso guarda em todo o tempo. E é um guarda que não cochila, e é um guarda que não dorme. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Aquele que te guarda não cochila e nem dorme. Eis que não cochila e nem dorme o guarda de Israel. Então nós sabemos que nós temos um Deus que está sempre ao nosso lado. É um Deus que tudo és. É um Deus que tudo pode. E nós sabemos que nós podemos colocar a nossa confiança no Senhor. A palavra de Deus fala que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, confiamos nele, Ele vai fazer tudo aquilo que nós pedimos, Ele vai fazer tudo aquilo que deseja o nosso coração. O Salmo 37, versículo 4, fala o seguinte: agrada-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. E o 5, ele vai falar: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Mas para que o nosso Deus seja o nosso guarda, seja o nosso Senhor, seja a nossa proteção, o nosso escudo, nós devemos que entregar a nossa vida a Ele. E primeiro fazer com que Ele se agrade de nós e nós agradamos dele. Ele fala, porque o salmista diz: agrada-te também no Senhor. Quando ele fala isso, nos primeiros versículos, ele vem chamando a atenção, porque a pessoa ficava irritada com as pessoas que não conheciam Deus e estavam prosperando materialmente. As pessoas se enriqueciam, a pessoa vendia, ficava rica, fazia o que queria de mal e de ruim, prejudicava a pessoa, ficava cada vez mais rico. Mas ele chamava a atenção que a pessoa
não deveria ficar triste por causa dessas coisas. Aí, para que eles tivessem a bênção do Senhor, ele fala, agrada-te também do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Você já falou para Deus hoje o que deseja o seu coração? O que você está precisando? Qual é a sua angústia? Qual é aquilo que você mais espera? E Ele fala, entrega o seu caminho ao Senhor. Isso quer dizer, entrega a sua vida nas mãos de Deus. Confia nele e tudo Ele fará. É o que está escrito. E nós vamos ver aqui na Bíblia, quando eu li esse versículo, que o profeta Isaías fala, né? Toda arma preparada. Tem algumas que falam, né? Toda ferramenta forjada contra ti não prosperará. E aqui ele estava falando com Israel de um ferreiro, né? Que ele pega o ferro, leva ao fogo, prepara uma ferramenta. E aquela ferramenta vai para a guerra e tira a vida de muita gente. E tem muita gente que prepara uma ferramenta para tirar a vida do outro. Mas a palavra de Deus fala que nós, quando servimos a Deus, nós temos um guarda fiel. Ainda que as pessoas preparem ferramenta contra nós, essa ferramenta não vai à frente, porque nós temos um guarda fiel. No Salmo 34, o salmista começa dizendo o seguinte, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quando nós estivermos precisando, ou que tudo não está dando certo, tudo que a gente acha que nós estamos passando por um momento mais difícil. Aí, e naquele momento, o salmista estava nos dias difíceis, em tempos difíceis. Ele olhou para o céu e disse, Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, Deus, Ele é o nosso socorro. E aí a palavra de Deus fala que toda língua que se levantar contra nós, porque nós, quando estamos servindo a Deus, muitos olhos estão fitos para nós. Às vezes a gente não vê, mas a palavra de Deus fala que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Ou, em outras palavras, o Senhor fala que o diabo, né, no Evangelho, na Epístola de Pedro, ele fala que o diabo está ao nosso derredor, procurando uma brecha nos tentar tragar. Mas nós sabemos que, como nós lemos no início aqui, Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Ele é aquele socorro que nós esperamos. A gente olha para os montes. Por que o salmista falava para os montes? Porque naquele tempo eles iam em guerra. E quando ele estava em cima do monte, ele se sentia seguro pelo exército que vinha de baixo, porque de cima para baixo, para lançar as flechas, lançar as pedras no inimigo, aquelas armas vinham com mais violência. E ele falava, eleva os meus olhos para o monte. E ele falava que naquele monte tinha uma segurança. E a segurança vinha do Deus que fez os céus e a terra. Mas nós vamos ver várias passagens na Bíblia que muitas armas foram preparadas contra o povo de Deus. Por causa da inveja, por causa de qualquer coisa, né? A inveja era a principal coisa que o povo de Deus, que as pessoas tinham contra o povo de Deus. E hoje, porque queriam perseguir, porque o povo de Deus prosperava, enriquecia, e as pessoas queriam invadir, lutar contra aquele povo para tomar as riquezas que Deus dava para aquele povo. E a gente vai ver muito isso na Bíblia Sagrada, que muitas armas foram preparadas, muitas guerras foram orquestradas contra o povo de Israel. Mas às vezes o povo de Israel nem chegou a lutar, porque Deus estava defendendo aquele povo. Às vezes você tem uma luta contra alguém e você não sabe. A pessoa tenta fazer alguma coisa contra você, às vezes até nem chega, porque o Senhor não deixa. Porque a palavra de Deus fala, nenhuma folha cai de uma árvore, se essa não for da vontade de Deus. E nós, quando confiamos em Deus, nós sabemos que temos um Deus que é fiel para nos guardar. Ele é fiel para nos dar tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Quando o apóstolo Paulo escreve, né, aos Efésios, no capítulo 1,
no capítulo 3, versículo 20, ele fala que o Senhor é infinitamente mais para realizar em nossa vida tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E nós sabemos que o nosso Deus é poderoso. Quando a gente vê na Bíblia Sagrada, teve algumas pessoas que se dispôs a servir a Deus de coração, servir a Deus com integridade. E quando eles se dispuseram a servir a Deus em integridade, também o inimigo tentou acabar com aquelas pessoas, tentou destruí-los, mas Deus, é poderoso, que toda ferramenta que foi preparada contra aquele povo, ela não prosperou. A gente vai ler no livro de Daniel, a gente vai ver uma coisa: o povo de Israel, quando estava em pecado, Deus enviava profetas, inclusive o profeta Isaías, um deles, mas o povo não deu ouvido. E como por não dar ouvido, Deus deixou que as nações viessem até Israel e derrotasse eles, queimou a cidade, pegou alguns daquelas pessoas mais sábias, mais inteligentes, e que tinham uma condição financeira mais elevada, levou cativo para o país deles. E, inclusive, quando o povo judeu foi levado para a Babilônia, a palavra você vai ver no primeiro capítulo de Daniel, que chega lá Daniel e 3 amigos. A palavra Daniel tinha 3 amigos, que eram Ananias, Misael e Azarias. E quando chegou lá, o eunuco do rei mudou os nomes desses 4 jovens. Eles eram jovens e era de linhagem real e tinha sabedoria. E o rei mandou que essas pessoas fossem separadas para aprender a língua dos caldeus e a sabedoria dos caldeus, que fossem instruídos naquilo. E eles deveriam que ser preparados uns 3 anos para começar a trabalhar para o rei, que tinha levado eles como escravos. E aí ali o eunuco do rei muda o nome deles. De Daniel pôs Beltesazar, e Ananias pôs Sadraque, de Misael pôs Mesaque, e Azarias ele colocou Abednego. E esses 3 jovens estavam ali. E o rei falou assim: eles vão ter que comer da minha própria comida e vão ter que beber da minha bebida que eu tomo no palácio, para que eles sejam fortes, estejam viçosos. Mas acontece que aquele povo que eles levaram eles escravos era um povo que não conhecia Deus, não andava nos caminhos de Deus e adorava outros deuses. E eles comiam comida sacrificada àqueles deuses. E aí Daniel se sentiu no coração dele não contaminar com aquelas comidas que eram oferecidas a deuses que não era o Deus verdadeiro. E ele se sentiu no coração não se contaminar com o pecado. E ele chamou os jovens, e os jovens que foram com ele concordaram. Aí foi até no eunuco e pediu: pedimos, por favor, que você não nos deixe contaminar. Dá-nos somente água para beber e legumes a comer. E ele falou: mas eu tenho medo do rei, meu senhor, porque quando eles te chamarem, vai sentir que vocês estão mais fracos, mais franzinos, sem sabedoria, e aí eu vou ser morto por causa disso. Aí ele foi até aquele homem e falou assim: então experimenta nós por 1 semana, dando nós somente legumes a comer e água a beber. Se o nosso semblante parecer mais fraco, se nós parecermos que não desenvolvemos em sabedoria, o Senhor pode dar a comida que é do rei. E aí ele achou por bem experimentar isso por 1 semana. E quando chegou no final daquela semana, quando eles chegaram ali, Deus abençoou aqueles jovens. O eunuco viu que eles estavam mais fortes, mais viçosos do que os outros jovens que comiam da comida do rei. E estavam mais sábios do que aquele jovem. E quando chegou o tempo deles apresentar diante do rei Nabucodonosor, aqueles homens foi bem superior em sabedoria e mais superior em toda a ciência, porque Deus abençoou a eles. Mas acontece que quando a gente se dispõe a servir a Deus, tem olhos voltados para nós. E a gente vai ver mais tarde
que esses olhos, ele procura uma oportunidade para nos destruir, para acabar conosco. E aí é o ponto que nós devemos confiar no Senhor. E esses olhos, ele procura algo para nos acusar. Mas se nós somos fiéis a Deus e andamos com fidelidade, eles não vão achar nada do que nos acusar. Mas naquele tempo, o que eles acharam para acusar ao rei foi por causa da fé, que eles usaram a fé que eles tinham em Deus para acusar aquele jovem. No capítulo 3 de Daniel, aquele rei, ele levanta, ele faz uma estátua, e ele fala o seguinte: essa estátua, né, alguns falam que era do próprio rei, aquela estátua de ouro, e ele faz um decreto, né, que todas as pessoas do império dele, que tivesse ali todos os países, todas as províncias, todos os governadores, todas as autoridades, todos os sábios, todas as pessoas que estivessem ali, quando ouvisse o som de música, de todos os instrumentos de música, tinha que ajoelhar e adorar aquela estátua de ouro que ele tinha feito. Mas acontece que aquele povo ali aproveitou a oportunidade para acusar aquele que servia a Deus. E eles chegaram depois e falaram: rei, o senhor não fez um decreto que todo o povo, nações de língua, e todo aquele que ouvisse o som da citara, do pífaro, da gaita de fole e de toda sorte de música, não ajoelhasse e adorasse a imagem que o Senhor edificou, não seria lançado na fornalha de fogo ardente? E ele falou: sim. Ah, mas tem uns homens aí do teu reino que veio lá de Judá, do povo judeu, que eles não servem eles não dão ouvido ao Senhor e nem servem os deuses que o Senhor serve. Eles não dão ouvido aqui à lei do rei. Se enfureceu e mandou chamá-los e perguntou: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não dão ouvidos à minha lei e nem servem ao Deus que eu sirvo? E eles falaram assim: nós não serviremos a outro Deus, senão o nosso Deus verdadeiro. E aí o rei falou: e quem é o Deus que pode te livrar da minha mão e da fornalha? E eles disseram: se for da vontade do meu Deus, ele nos livrará da tua mão, ó rei, e da fornalha de fogo. E o rei se enfureceu, ficou irado e mandou aquecer aquelas fornalhas 7 vezes. Todos que leem o livro de Daniel conhecem essa história. E aí mandou que os homens mais fortes do reino amarrassem aqueles 3 jovens e jogassem na fornalha de fogo. E a palavra de fala, porque a lei do rei, o mandado do rei foi tão apertado que mandou aquecer aquelas fornalhas 7 vezes, que aqueles homens que levaram aquele homem, chegou na boca do forno e jogou eles lá. O fogo era tão forte que aqueles homens que jogaram os jovens, eles morreram queimados na hora. E aqueles 3 jovens caíram dentro da fornalha. E daí a pouco o rei olha para dentro da fornalha e vê 4 pessoas andando dentro da fornalha desamarrada. Aí ele assusta e fala: chama os sábios dele, chama as autoridades que ele tinha constituído e fala: por acaso nós não lançamos 3 jovens amarrados dentro daquela fornalha? Ele fala: sim, nós lançamos, mas eu vejo 4, e o semblante do 4 é semelhante ao filho dos Deus. Deus enviou o anjo para livrar aquele povo. E quando ele manda chamar Sadraque, Mesaque, sai para fora. E quando eles saíram, a roupa dele estava intacta. Não queimou um fio de cabelo, nem cheiro de fumaça havia na roupa dele. E aí o rei falou: de hoje em diante, eu faço um decreto, que toda nação, língua, que não servia ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, a sua casa seja feita um montouro, e a sua família será lançada na fornalha de fogo. Aí ele viu e ainda falou: porque não tem um Deus poderoso que pode salvar e livrar da mão do rei, porque eles preferiram obedecer o Deus deles.
Aí nós vimos que aquelas pessoas que o acusaram, querendo acabar com aquela pessoa por causa da inveja, eles não tiveram êxito, porque a ferramenta que ele preparou contra aqueles jovens não prosperou. E nós vamos ver no mesmo livro de Daniel, no capítulo 6. Agora, quando já não era mais o reino de Nabucodonosor, porque o reino de Nabucodonosor tinha sido derrotado pelos medos e persas. E agora os medos e persas que dominavam o mundo naquela época. E aí, na época do rei Dario, que era um rei persa, ele nomeou Daniel, porque ele via em Daniel o Espírito de Deus. E a Bíblia fala porque Daniel era um homem justo, era um homem correto, e não achava falha nenhuma em Daniel. E ele nomeou Daniel governador sobre todos os outros, governadores sobre todos os outros que eram chefes no reino dele, porque ele viu em Daniel sabedoria e justiça, e aquele homem que não achava falha alguma para que eu pudesse acusar. E acontece que os outros governadores do reino dos medos e dos persas, eles eram corruptos. Eles tiravam algo para si e estavam enriquecendo ilícito. Mas quando via Daniel ele não dava margem para achar nele falha alguma em que o acusasse. E eles queriam derrotar Daniel, porque fala, se esse homem continuar, nós vamos ser prejudicados. Porque o rei vai ver que vai descobrir que nós não estamos fazendo o que ele está falando, mas aquele homem, nós vamos ter que procurar algo para destruir ele. Começou a procurar alguma falha, mas a palavra de fala não achou, porque Daniel ele era íntegro e não achou falha alguma. E assim somos nós. Nós devemos sermos íntegros no caminho do Senhor. Porque como o apóstolo Pedro diz que Satanás está ao nosso derredor procurando algo para nos tragar, a mesma Bíblia fala que ele é o nosso acusador. E está diante de Deus de dia e noite querendo nos acusar diante de Deus. E a palavra fala que nós temos aqui, assim como Satanás é o nosso acusador, nós também temos um advogado que é Jesus Cristo. E é por isso que Satanás não vence, porque o nosso Deus, ele é poderoso para nos guardar. Por isso que o salmista fala que o nosso Deus não dorme e nem cochila. Ele está atento para nos abençoar em todo o tempo. E aí eles falam assim, como nós não achamos nada, vamos criar uma situação para que a gente possa destruir esse Daniel. Aí foram ao rei e falou, ó rei, nós reunimos todos os comandantes, todos os governadores, todas as autoridades, e chegamos em um acordo de que o Senhor faça uma lei, um decreto, segundo o decreto, a lei dos medos e persas, que esse decreto não pode ser revogado, que toda nação, toda língua que existir no seu reino, não pode adorar outro Deus, a não ser adorar o rei, meu Senhor. E o rei se vai descendo, eu serei grande, né? Serei um Deus. Ninguém vai adorar um Deus senão eu. Então eu serei o mais adorado aqui da terra. E ele assinou aquele decreto. Aí eles pegaram uma cópia do decreto e colocou na porta da casa de Daniel. Porque eles sabiam que 3 vezes ao dia, Daniel ajoelhava e orava ao Deus do céu, ao Deus Todo-Poderoso. E Daniel chegou, viu aquele decreto, mas mesmo assim, falou assim, eu só sirvo o Deus verdadeiro. Eu só vou servir ao meu Deus, nunca vou ajoelhar e adorar outra pessoa, mesmo sendo o rei, mesmo ele sendo meu amigo, eu não vou fazer isso. E chegou na casa dele, abriu a janela e a palavra fala que ele ficava de joelho em direção a Jerusalém. E orava ali a Deus, pedindo a Deus perdão pelo pecado dos pais e pedindo a Deus para que um dia o povo saia daquela escravidão que estava e voltasse para o seu país. Aí depois aquelas pessoas que foi ao rei pedir para que ele fizesse o decreto, foi até o rei e falou, o Senhor não assinou um decreto que todo povo que não adorasse outro Deus, a não ser o rei, não deveria ser lançado nas covas dos leões?
Ele fala assim, assinei. Mas o Daniel, ele não fez caso de ti e nem da sua lei. Aí o rei percebeu que ele tinha preparado uma armadilha contra Daniel. Tinha preparado uma emboscada para destruir Daniel. E quis livrar Daniel daquela cova dos leões, porque ele confiava em Daniel e sabia que Daniel era um homem justo. Mas aí eles falaram, a lei dos medos e persas, ela não pode ser revogada, ela tem que ser cumprida. Aí o rei, com toda a tristeza, com toda a coisa, teve que fazer aquilo que ele mesmo decretou. Mandou que Daniel fosse lançado nas covas dos leões. Mas tem um hino que nós cantamos, né? Ele fecha a boca dos leões. Deus fechou a boca dos leões naquele dia. Ele ficou ali toda noite. Quando foi no outro dia, o rei, fala que o rei, ele não dormiu aquela noite angustiado. Mas ele, antes de lançar Daniel naquela cova, ele falou, será que o Deus que tu serve não vai te livrar desses leões? Aí Daniel, se for da vontade de Deus, ele me livrará dos leões. Quando chegou no outro dia, gritou, Daniel, por acaso o teu Deus te livrou da boca dos leões? Daniel saiu e falou, sim, meu rei, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E mais uma vez, uma ferramenta preparada contra o povo de Deus não prosperou. E nós devemos saber que temos um Deus no céu, que é o nosso guarda fiel. É um Deus que nos abençoa e que nos dá vitória. Jesus, as últimas palavras de Jesus aqui na terra, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, o que Jesus falou por último foi o seguinte, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Isso significa que Ele está conosco hoje. Ele esteve conosco ontem e vai estar amanhã e por toda a eternidade. O Senhor vai estar conosco. Então, meus irmãos, não se desespere quando entrarem em alguma acusação, quando entrarem em alguma coisa que é o inimigo lançar sobre você. Saiba que nós temos um guarda que não cochila, que nós temos um Deus que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza. Ele é que nos livrará de todo mal. A palavra de fala que Ele guardará a nossa alma, Ele guardará a nossa entrada, Ele guardará a nossa saída, né? Porque é um Deus que nos guarda em todo o tempo. E nós podemos confiar, mas tem uma coisa, Ele faz todas essas coisas, mas a palavra de Deus fala que nós temos que andar segundo a vontade de Deus. No capítulo 4 de João, versículo 23, Jesus fala com a mulher de Samaria o seguinte, a hora é, e a hora vem, em que os adoradores do Pai adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Para nós vencermos, nós temos a nossa obrigação, temos que andar segundo a vontade de Deus, temos que fazer a vontade do nosso Pai, porque é servindo a Ele é que nós vamos ser mais do que vencedores. No capítulo 8, né, de Romanos, né, nós vamos ver que Deus mostra que Ele é o nosso Deus que nos livra de todo mal. E o apóstolo Paulo começa, né, lá no 8, a partir do verso 31, ele começa fazendo uma interrogação, ele começa fazendo uma pergunta, ele pergunta o seguinte, se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta que ele fez, mas uma pergunta que não precisa de resposta, porque se Deus é por nós, ninguém pode ir contra nós. E ele ainda fala, aquele que nem ao seu próprio filho poupou, antes por todos nós entregou. E aí ele diz, como não confiamos nele todas as coisas? Como não nos daremos nele todas as coisas? Né? Porque ele foi ferido, moído por nossa causa. Ele tomou o nosso lugar para nos livrar da condenação do pecado.
E lá no versículo 37 e 38, né? Ele vai falar, pois estou bem certo, né? Que nem altura, nem profundidade, nem o futuro, nem o porvir, nem anjos, nem principados, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, sigamos em frente, sigamos com fé em Deus. Sabemos que temos um Deus que é o Deus que nos guarda, é o que nos livra de toda arma que for forjada contra nós. Quando eu era pequeno, sempre quando a gente tinha algum mal, ou febre, estava com febre, estava com angústia, os pais da gente mandavam para uma benzedeira bezar, falando, esse menino está com mal olhado, né? Está com mal olhado. Mas a palavra de Deus fala, nenhuma maldição nos alcança. Nenhuma arma forjada contra nós não vai chegar. Quem conhece a história do povo de Israel, na jornada do povo de Israel no deserto, vai ver que nenhuma maldição chega até o povo de Deus. No capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chama Abraão, para que de Abraão ele começasse a formar uma nação, para que dessa nação viesse um descendente que ia nos livrar de todo pecado, para que o descendente de Abraão, que é Jesus, viesse nos dar salvação. Ele diz para Abraão o seguinte, né? Abraão ainda não conhecia Deus, ele apenas chegou e ouviu a voz de Deus que dizia, sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa do seu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e eu engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E aí ele fala, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então a ferramenta de maldição, mal olhado, como o povo falava, ela não atinge aquele que é servo de Deus, porque temos um Deus que nos livra de toda a armadura, de todo o mal, porque esse Deus é que está conosco, é o que peleja por nós, porque o próprio Jesus, o próprio Deus disse para o seu povo, o povo de Israel, eu sou o Deus que peleja por vós, né? E o Senhor é aquele que nos guarda. É por isso que quando essa mensagem, a gente viu que no início, a mesma leitura mostrou que Deus é o nosso guarda, né? E nós vimos aqui, os hinos que foram cantados, falaram também da proteção de Deus, né? Se a vitória não chegou, pode chorar, chore ao pé do Salvador, porque Ele vai ouvir o seu choro, Ele vai atender o seu pedido, porque Jesus disse no versículo 16 do Evangelho de João, capítulo 15, quando ele fala da videira verdadeira, no versículo 16, ele fala o seguinte para os seus discípulos, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades, e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo aquilo que pedistes ao Pai, crendo, recebereis. Então, o próprio Jesus diz que tudo que nós pedimos a Deus, crendo que receberemos. E o melhor ainda, que não fomos nós que escolhemos a Ele, Ele nos escolheu a nós. Ele escolheu a mim, Ele escolheu a você, para te livrar de toda ferramenta que for preparada contra você, porque o nosso Deus é um Deus de vitória. E que o Espírito de Deus continue falando melhor em cada coração. Amém?